Muito boa noite, pessoal. Mais um vídeo. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre as vantagens e desvantagens de morar em Portugal. Uma das coisas que eu estranhei muito quando eu cheguei aqui foi que aqui normalmente uma família não tem empregada doméstica. Mesmo uma família com bastante poder aquisitivo, que mora em uma casa grande, que aqui é chamada de vivenda, não consegue, na verdade não é que não consegue, eles não acham necessário pagar uma empregada doméstica. A maior parte da população, principalmente portuguesa, eles comem muito fora e eles comem coisas diferentes, coisas mais práticas no dia a dia, coisas que é até um pouco estranho pra gente brasileiro, né? Porque a gente tem aquela necessidade de sempre estar fazendo muitos tipos de pratos e muitas misturas, e eles não. Para eles, uma bifana, que seria uma bisteca, vamos supor, de porco, ou um bife de vermelho, né, de carne vermelha, com pão, é uma refeição. Da mesma forma que um frango assado com um punhado de batata, daquelas batatas de pacote, sabe? É uma refeição. Então, assim, para eles é tudo muito prático. Uma pessoa normalmente que trabalha numa casa como diarista, ela trabalha por hora, ela vai semanalmente ou quinzenal, mas ela vai lá e fica tipo 2, 3 horas, 4 horas quando é uma casa maior, mas é isso. Eles não acham necessário ter uma empregada doméstica, mesmo que a casa seja uma casa imensa. Isso é uma vantagem para eles, porque não precisam pagar uma pessoa, né, fixa o mês todo, uma empregada doméstica, e é uma vantagem também para quem trabalha, porque acaba conseguindo trabalhar por hora, automaticamente não tem aquele vínculo, né? Acaba que a pessoa consegue fazer os horários dela e também consegue arrumar várias casas ao mesmo tempo e não precisa ficar exatamente num trabalho só. Uma das outras desvantagens que eu acho que não é uma coisa muito normal pra gente que veio do Brasil é o setor de serviços. Eu acho que é um setor muito complicado, porque assim, aqui para você fazer um agendamento, seja uma consulta médica, no centro de saúde, ou até mesmo para você fazer um agendamento para renovar o seu documento, seja lá a residência ou algum documento assim que seja mesmo necessário, como o NIS, o NIF, que seria como fosse o CPF do Brasil e o INSS do Brasil, é muito burocrático. Você precisa fazer uma ligação, que às vezes a linha na verdade na maior parte das vezes está sempre ocupada, você tem que fazer um agendamento, às vezes eles te mandam pro fim do mundo. Quando eu digo fim do mundo, todo mundo sabe que para atravessar Portugal é um país pequeno, é muito rápido, né? Ou seja, mais 5 horas estamos na Espanha. Então, assim, é relativamente pequeno. Porém, eles conseguem sempre te mandar para outra ponta de Portugal para poder fazer uma simples renovação de um documento. E isso eu acho muito disfuncional. Eu acho que é uma desvantagem, porque assim, quase nada é online, quase nada é digital. Qualquer coisa que você for fazer, até uma matrícula escolar, você tem que levar dezenas de papéis, você tem que preencher dezenas de relatórios, como diz, questionários. Eu acho que ainda falta um pouquinho de digitalização aqui, sabe? Eu acho que as pessoas acabam que, na verdade, o país ainda está um pouquinho atrasado em relação a isso. Eu acho que no Brasil é tudo mais digital e automaticamente é tudo um pouquinho mais rápido. Uma das coisas também que eu acho que é uma desvantagem de morar aqui, entre todas, é o valor da conta de energia. Gente do céu, todo mês é uma tristeza. Quando eu abro a conta, eu penso, Senhor amado, como é caro a energia em Portugal. Não sei se é devido realmente ao frio, se agora nessa altura que começa a esfriar por causa do aquecimento ou por causa do termoacumulador, eu não sei. Sinceramente, eu não sei o motivo exatamente de ficar tão alta a conta nessa altura.
Eu noto que no verão é um pouco mais barato, mas também, claro, a gente também acaba não tomando banho na água quente, então isso também deve ajudar. Mas assim, para vocês terem uma noção, na minha casa não vem menos que 100 euros de conta de luz. E isso, teoricamente, é um valor alto, né? Então isso eu acho que é uma desvantagem. Uma das vantagens que eu percebo que aqui em Portugal sem dúvida, é uma das coisas que mais é gritante, assim mesmo, que pra gente que veio do Brasil ou que veio de outros países que não são tão seguros, é a segurança. Gente, vocês não têm noção como é seguro esse país. Eu vejo, às vezes, pessoas de idade, senhores, senhoras, que têm uma dificuldade terríveis de locomoção, andando na rua às 11, à meia-noite, entende? Pessoas que no Brasil teriam medo de sair na rua por medo mesmo, por não conseguir se locomover, por mal conseguir se mexer e teria uma, não sei se é uma estabilidade, mas teria um pouquinho ali daquele receio, sabe? De olha, vou sair com o telefone, vou sair com o cartão, posso ser roubado, posso ser furtado. Não, aqui não existe isso. Desde uma criança, que às vezes anda com o iPhone pra cima e pra baixo, há uma pessoa de idade que anda ali com seus documentos e tudo, e assim, a gente não vê, eu pelo menos de quando eu cheguei nesse país, eu ainda não vi nada. Eu nunca vi um assalto, eu nunca vi um roubo, eu nunca vi um furto de telefone. Pelo contrário, eu já vi dezenas de pessoas nos entregando cartão, nos entregando telefone, nos entregando mala, que seria as bolsas, porque perderam, alguém esqueceu e acabam que entregam pra gente na gelateria e a gente acaba guardando. Então, assim, isso é uma coisa que pra mim, eu acho que é uma das melhores coisas. Depois disso, é a qualidade de vida. As pessoas dizem, olha, em Portugal se trabalha muito. Sim, a gente trabalha muito, mas a gente tem uma qualidade de vida totalmente oposta do Brasil, sabe? A gente não tem aquela preocupação de, olha, eu tenho que correr para casa, eu não posso fazer uma caminhada, eu não posso passear, eu saio do meu trabalho meia-noite, eu ainda vou andar na praia antes de vir para casa, entende? Então, assim, eu acho que isso também é uma coisa muito boa em relação a tudo que a gente vive aqui. Uma das coisas que... Outra vantagem que eu acredito que seja também uma vantagem muito boa é que as coisas aqui são relativamente mais baratas do que no Brasil. Quando eu digo mais barata, a comida, a alimentação principalmente, alguns tipos de carne, alguns tipos de frutas. Claro que tem algumas coisas que são feitas aqui, são preparadas aqui, são produção daqui. Essas coisas, claro, elas são mais baratas, como também acontece muito no Brasil, tudo que é importado acaba sendo mais caro. Mas aqui com 10 euros, por exemplo, você consegue comprar 1 quilo de carne, claro, uma carne um pouco mais em conta, que seja um frango ou uma carne de porco, um pacote de arroz, uma lata de feijão, um açúcar, um pouquinho de pão, tudo isso com 10 euros. Então eu acho que isso é uma vantagem também que é bem gritante. Por quê? Porque a gente consegue, às vezes, ter algumas coisas que no Brasil era um pouco mais complicada. Aqui a gente não precisa ficar parcelando um tênis, por exemplo, no cartão de crédito. A gente tem a vantagem de conseguir comprar um tênis de qualidade, de uma marca que seja uma marca conhecida, por um valor acessível. E tudo isso dentro do nosso salário. Mesmo o salário daqui não sendo lá, né, grande coisa, é um dos menores salários da Europa, que é uma desvantagem, a gente percebe que o tipo de poder aquisitivo que a gente tem aqui é diferente do Brasil. Claro que eu sei que em outros países da Europa as coisas são melhores, mas assim, relativamente aqui é um lugar melhor para se viver do que no Brasil e relativamente um pouco inferior do que os outros países. Mas isso não significa que seja ruim. Eu acho isso uma vantagem muito boa. Por exemplo, um telefone. Aqui a gente chama de telemóvel, no Brasil celular, né? Se a gente comprar, por exemplo, um
aqui no Brasil custa entre R$1.500 e R$1.500. Aqui, o máximo que a gente vai pagar são R$150. Ou seja, um salário mínimo no Brasil deve estar na base aí de R$1.300. Com um salário do Brasil, se compra um telefone e olhe lá, né? Porque dependendo do telefone não dá para comprar. Já aqui não. Aqui uma pessoa que ganha um salário mínimo consegue, com esse salário mínimo, que seria 820 € agora, atualizado, consegue comprar mais ou menos 6 telefones do mesmo do Brasil. Ou seja, aqui a gente paga cento e poucos euros em um telefone que custa R$1.500 no Brasil. Então isso é uma vantagem muito boa. Eu acho que até um pouco eu acho que a inflação no Brasil é muito alta. Então automaticamente muitas coisas que aqui a gente acha mais acessível, mesmo se for converter de euro para real, ainda tem uma diferença exorbitante. Então eu acho que isso é uma vantagem, entendeu? Às vezes a gente pensa, mas o ordenado lá é menor, né? O salário é pequeno e tal. Mas não, é um pequeno que dá para dar uma solução, que dá jeito, como a gente diria aqui. Então eu acho que isso é uma vantagem muito boa, porque a gente acaba conseguindo ter mais poder aquisitivo, não precisa se endividar e automaticamente a gente consegue viver melhor. Uma das vantagens também, que foi, eu acredito que tenha sido o que mais fez eu querer vir pra cá com a minha família. Todo mundo sabe que eu tenho 3 filhos, pra quem não sabe, agora estou dizendo, foi o sistema de educação pública. Eu acho que o sistema de educação daqui de Portugal é um sistema diferenciado, totalmente oposto do que eu via, né, que eu vivenciei no Brasil. E assim, não que tenha todos os lugares sejam péssimos, não, eu não tô dizendo isso, mas assim, eu acho que aqui eles preparam mesmo o adolescente para ser um adulto. Eles dão cursos preparatórios, eles ensinam como se portar, eles ensinam como trabalhar, e isso é muito importante. Um adolescente que entra no primeiro ano do ensino médio aqui, ele já tem que estar preparado, ele já tem que escolher qual curso ele vai fazer e qual área de trabalho ele vai ter. Então isso é muito importante, além das aulas de inglês, de francês, tudo isso incluso na escola. É muito raro o aluno aqui que não tem uma aula o dia todo. Aqui o horário é integral, coisas que pode acontecer em alguns países, até no Brasil, mas que é relativamente diferente. Normalmente lá é um ou outro que consegue, né, ter um ensino durante o dia todo. Só que a maior parte das pessoas, por exemplo, a minha irmãzinha, ela estuda meio período no Brasil, meio período com aulas, e no período da tarde ela tem projetos, aulas de dança, coisas relativamente para lazer. Aqui não. Aqui um aluno tem aula das 8 da manhã, normalmente até as 5 da tarde. Isso é relativamente, como eu disse, às vezes tem dias que a pessoa sai mais cedo, a criança sai mais cedo, mas ela tem todo o tempo de aula, a não ser o horário do almoço, que eles respeitam também o horário de almoço. Então, eu acho que isso é interessante, porque os alunos estudam mais, acabam tendo uma noção melhor do que eles vão ser quando eles estiverem numa fase adulta, e isso é muito bom. Então é isso, eu acho que eu falei um pouquinho do que eu penso, e também, claro, usei isso como uma pesquisa, não foi só o meu achismo, tá? Isso foi uma coisa mesmo pesquisada também, e eu queria pedir para vocês, quem gostou, curta, deixa, se inscreva no meu canal e por favor ative o sininho, deixa um like, um grande beijo.